Os nossos livros são os seus livros. Clube do Livro SIC. Em cada livro, uma lição de vida. Finally made real the Declaration of Independence. Power and influence of this house. Mécanique supérieure. The host of the nations of the world on our own soil. Sejam bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional. As Forças Armadas Portuguesas, embora de reduzida dimensão, refletem ao fim e ao cabo o tamanho do país, estão, no entanto, presentes em mais de uma dezena de missões em todo o mundo, sob mandato da ONU, da União Europeia e ainda da NATO. Participam em ações contra a pirataria no Índico, por exemplo, na manutenção da paz no Kosovo, em operações especiais no Afeganistão e no Mali, em África, e ainda na defesa aérea nos céus da Lituânia. O novo chefe de Estado-Maior-General destas Forças Armadas é o general Artur Pina Monteiro, que comandou os portugueses destacados na Bósnia e Herzegovina, foi chefe da missão militar da NATO e chefe de Estado-Maior do Exército. Começámos por lhe perguntar como estão em modernidade, prontidão e disciplina as Forças Armadas Portuguesas. As Forças Armadas estão a cumprir as missões que lhes são determinadas. Agora, é evidente que, nesta altura, nós teremos que considerar que temos vivido nos últimos anos, como é conhecido, as dificuldades e as restrições que são naturais resultantes da crise económica ou financeira e que não deixaram de afetar as Forças Armadas e os militares. Eu sempre referi que não estávamos, nem estamos alheios, nem imunes. E isso traduziu-se necessariamente na definição de diretivas políticas que iniciaram um processo de transformação, um novo planeamento do ciclo de planeamento estratégico que, posso dizer, estamos a acabar. E vamos completar o ciclo de planeamento estratégico que foi iniciado até, enfim, ao fim da legislatura, pelo menos, assim estou convicto que isso vai acontecer, e por isso julgo que é relevante sublinhar que neste período difícil para o país e também para as Forças Armadas, não há nunca ninguém que possa apontar que as Forças Armadas não foram um fator de estabilidade. Fomos, somos e seremos fator de estabilidade a favor da segurança do país. E por isso quero dizer que temos cumprido as missões que nos têm sido cometidas, soubemos e continuaremos a saber definir prioridades em função dos recursos que o país decida atribuir-nos. Quer na dimensão, digamos, da defesa propriamente territorial e da soberania física, quer nas missões internacionais, nós sabemos que as Forças Armadas não são uma continuação da burocracia civil, quer dizer, um militar com a dignidade de todas as profissões não tem exatamente a mesma condição que muitas profissões civis ou muitas ocupações civis. Isso traz, obviamente, direitos e traz responsabilidades e traz deveres. Faz, por exemplo, com que os militares não se envolvam em problemas políticos internos. É uma questão que está resolvida praticamente desde 1976. Mas, general, acha que há uma certa incompreensão na sociedade e no Estado e na classe política sobre esta condição do militar? Ou acha que ela está perfeitamente conhecida e definida? Bem, essa é uma questão muito importante, porque tem a ver, de facto, com a estabilidade. E a estabilidade das Forças Armadas depende muito da compreensão do que é a condição militar. E a condição militar é tão só ter espírito de soldado, que é servir em qualquer momento, onde e quando o país assim o desejar. Por isso, a condição militar, desde a data que referiu, tem sido a pedra angular da estabilidade das Forças Armadas e da estabilidade em termos de produtor de segurança. Naturalmente que por vezes pode haver pessoas que se interrogam o que é isto da condição militar. A condição militar é estar pronto para marchar hoje para qualquer parte do mundo na defesa dos interesses do país. Não tem horas extraordinárias, não temos as liberdades que qualquer cidadão tem em termos de cidadania, temos restrições de cidadania que assumimos
em prol do regime democrático, em prol de acrescidas garantias de segurança e que, em tempos de crise, seja ela de que natureza for, como as que temos vivido nos últimos tempos, considero que a compreensão pela condição militar e tudo aquilo que ela implica, o que não significa ganhar mais muitas vezes, mas sim materializar de forma que essa condição seja realmente compreendida e assumida por quem de direito e também pelos nossos concidadãos. Julgo que é fácil qualquer cidadão compreender que um militar não pode ter as mesmas liberdades que tem o cidadão comum. Falamos aqui das restrições orçamentais. Obviamente que o sistema de Forças Armadas moderno tem equipamentos muito caros, que precisam não só ser adquiridos, mas mantidos e atualizados, se custa dinheiro. Mas o general vê alguma linha vermelha onde não se possa passar no que toca às restrições orçamentais? Quer dizer, há um determinado patamar que, se for, digamos, violado, impede as Forças Armadas de cumprirem as suas missões? Portanto, como é sabido, em democracia não há nenhuma ação militar, seja ela qual for, sem cobertura política, sem orientação política, sem anuência política. E por isso as missões têm que estar sempre ligadas aos meios e recursos disponíveis. Neste sentido, eu diria que compete aos chefes militares avaliar os riscos, colocá-los em devido tempo e no local e momento próprios aos decisores políticos, se porventura corremos riscos inaceitáveis. Eu diria que, em termos gerais, a linha vermelha poderia ser localizada se porventura ultrapassarmos aquilo que deve ser a nossa capacidade autónoma para defendermos os interesses nacionais, ou seja, não deixarmos de ter e de fazer aquilo que não queremos que outros venham fazer por nós. Caricaturando, como sabe, a comunicação social encheu-se muito de um episódio nas Ilhas Selvagens que muitas pessoas descobriram na altura, se calhar, que existiam, porque não sei se os conhecimentos de geografia são tão grandes hoje em dia nas escolas que permitam saber, mas seja como for, desta caricatura colocou-se um problema importante, que é o de saber se possuímos, como Estado, meios suficientes para proteger de intrusões, digamos assim, o nosso espaço aeronaval e terrestre. Possuímos ou não? Bem, o episódio que referiu, de facto, merece uma referência especial, porque eu tive conhecimento da situação e imediatamente se verificou que não tinha qualquer significado em termos de atentado à nossa soberania, porque, se necessário fosse, enfim, os F-16 estariam lá em pouco tempo. Mas imagine o ridículo que teria sido... O ridículo mata muito nestas situações. O ridículo mais que teria sido se, porventura, tivéssemos agido com meios militares para uma situação daquelas. Iríamos exponenciar algo que não passou de uma mera, enfim, ação de propaganda muitíssimo limitada e sem qualquer expressão em termos estratégicos, digamos. O general considera que, em termos de proteção do território terrestre e aeronaval português, que Portugal tem os meios necessários, os meios que quer... É evidente que ninguém se defende sozinho hoje em dia, quer dizer, há um sistema de alianças e de cooperação na defesa, mas quanto aos meios próprios, temos os suficientes ou não? Portanto, nós temos hoje a capacidade para garantir a vigilância do espaço aeronaval. Hoje, e terrestre. E terrestre. E terrestre também. Aliás, através da localização de todos os navios, todos os aviões, quem visitar o Comando Aéreo ou o Comando Naval verificará que temos a capacidade para monitorizar todos os navios, todos os aviões que cruzam o nosso espaço aeronaval. No caso de existir qualquer dúvida, um navio que não se identifica, um avião que possa não estar a obedecer às regras que estão definidas para o espaço aéreo nacional, é evidente que temos em permanência F-16
disponíveis e temos os meios navais com capacidade de intervenção. Pergunta-se, estão todos os meios operacionais em capacidade de intervenção? Há prazos de prontidão que são definidos em função daquilo que são os riscos e as ameaças permanentes. Não podemos ter todos os meios com prontidão de 48 horas ou de 2 dias. Há meios com prontidão de 48 horas, de 5 dias, de 30 dias, de 60 dias. Temos uma força de reação imediata que já tem provado, em situações que foi necessário, que tem uma prontidão elevadíssima e que seria, em qualquer momento, desde que seja acionada, está pronta com meios aéreos, navais e terrestres. Para além disso, Portugal tem um leque de missões internacionais que lhe têm sido conferidas praticamente desde o fim da Guerra Fria, portanto, praticamente desde 1991, tendo sido talvez a primeira grande operação, a operação na Bósnia-Herzegovina, missões umas que têm a ver com a Aliança Atlântica, outras com a ONU, outras com a OSCE, outras com organizações multinacionais que somos membros, outras laços bilaterais. O que é que hoje em dia o nosso jornal acha que estas operações trazem mais vantagens ou mais desvantagens à estrutura das Forças Armadas portuguesas? As Forças Armadas são, porventura, a organização nacional mais internacionalizada. E isto porque, desde o início, desde 91, como referiu, que nós participamos em missões no quadro da Aliança Atlântica, da União Europeia, da ONU. E isto levou a que os nossos quadros tenham hoje uma capacidade para ombrear com qualquer país do mundo. E no dia de hoje, por exemplo, nós temos forças e meios em 13 teatros de operações. 13. Forças, meios e pessoal. E estamos em condições, assim, a decisão política e os custos o possam suportar, de cumprir outras missões. As missões no âmbito da NATO ganham naturalmente relevância porque nós dependemos da Aliança. O nosso Conselho Estratégico Nacional considera vital a Aliança Atlântica para a nossa defesa e, por isso, as missões da Aliança Atlântica, enfim, está a terminar a missão no Afeganistão, mas continuamos no Kosovo com grande pertinência, porque, como sabe, a alteração da postura estratégica da Rússia também, de alguma forma, já se faz sentir na Bósnia, no Montenegro e na Macedónia, no que respeita a uma hipotética adesão desses países à NATO, e, por isso, estas missões têm sido de grande prestígio para Portugal, de grande credibilidade em favor do nosso país. E, de facto, essas missões têm marcado e continuam a marcar a relevância estratégica do nosso país. Porque temos que reconhecer que hoje um país que não tenha capacidade para cumprir no plano internacional compromissos que estejam ajustados à dimensão estratégica que pretendem ter, isso naturalmente que se torna numa fragilidade em termos das relações internacionais. As pessoas, quando veem estas missões, às vezes dizem: bom, mas isto são missões, não se percebe muito bem para que é que servem, gasta-se muito dinheiro, porque é que estamos no Kosovo, porque é que estamos em sítios como, por exemplo, os oceanos, em relação aos piratas, porque é que não deixamos isto para os grandes países? Como é que respondia a este tipo de críticas? Bem, se nós estivermos isolados, se nos isolarmos, isso é tempo que já lá vai, em termos de segurança. Hoje a segurança não se joga nas fronteiras físicas de um país. A segurança de um país, e de Portugal também, como um país pequeno que é, joga-se em zonas afastadas, noutras fronteiras, que são as fronteiras externas da segurança. E, portanto, se nós pretendemos, de alguma forma, se um dia precisarmos de apoio externo para garantir a nossa defesa e o nosso espaço de soberania, nós não podemos hoje aliar-nos do papel que temos na Aliança Atlântica, do papel que temos na União Europeia e também no quadro das Nações Unidas.
Também, como sabe, há uma parte dos críticos que diz: bom, mas isto são missões geralmente fáceis ou burocráticas, enfim, não há aqui nenhum risco especial. No entanto, por exemplo, nós vemos que nas missões no Báltico, da patrulha aérea do Báltico pelos F-16, embora ninguém queira conflitos e ninguém queira guerras e seja uma missão essencialmente defensiva ou só defensiva, a verdade é que há ali riscos óbvios, não é? Quer dizer, portanto, esta ideia de que isto serve apenas para mostrar equipamento e que não há nenhum risco não é propriamente uma ideia correta. Enfim, não há nenhuma operação militar, seja ela simples ou mais complicada, que não tenha riscos. Referiu a questão da missão, tem mais riscos que outras. Da missão dos Bálticos. Na missão dos Bálticos, neste momento, ganhou uma acrescida importância devido à situação que se vive no leste da Europa. E posso lhe dizer que tem havido múltiplas ações de contacto com aviões russos para garantir a soberania do espaço aéreo dos países bálticos. Portanto, o risco existe porque, às vezes, também há incidentes provocados ou não provocados. Acha que há aqui alguma ironia do destino? Portugal, que entre 1961 e 74 esteve em 3 teatros africanos, que são hoje teatros amigos de Portugal, mas esteve em 3 teatros africanos em guerras antissubversivas ou contra-insurrecionais ou irregulares, voltar a um cenário de uma guerra irregular, mas tão longe, num sítio onde não se fala português. É uma ironia. É verdade. É verdade. E isso só prova que hoje, de facto, a segurança dos Estados está dependente de Estados falhados que albergam, enfim, organizações terroristas, organizações transnacionais que exportam instabilidade para o seio dos países. Eu diria que hoje a segurança dos Estados, já o referi há pouco, não está propriamente na fronteira física, mas as ameaças externas hoje emergem por linhas interiores quase invisíveis, e ficamos muito surpreendidos quando elas põem em causa infraestruturas estratégicas, que põem em causa o funcionamento normal de um país. Como sabe, tem havido uma grande polémica nos últimos tempos sobre se Portugal deve estar ou não presente na chamada coligação internacional que está neste momento no Iraque e na Síria, a tentar degradar, para usar as palavras do Presidente Obama, as estruturas do dito Estado dito Islâmico. Faz sentido que Portugal faça parte dessa coligação? Portugal é público, faz parte dessa coligação e apoia do plano político, com meios e apoia politicamente a coligação. Politicamente sabemos. Participar ou não é uma decisão política. Temos meios e temos capacidades para participar, como sabe. Está alguma coisa já planeada nesse sentido? Nestas questões, sabe que nós militares temos não anuncia aquilo que vai fazer. O planeamento antecipado, participamos, temos estudos, mas esta questão, naturalmente, nesta como noutras situações, carece de uma avaliação política e de uma decisão política. Mas Portugal está hoje já, digamos, tão empenhado em tantos sítios, com meios navais, meios aéreos, meios terrestres, teria a capacidade, digamos, operacional para trazer alguma coisa que a coligação ainda não tem ou não? Se tal for decidido politicamente, temos capacidade para apoiar fisicamente e com meios a coligação multinacional. Fala-se muito hoje nos poderes dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, fala-se muito na necessidade de mais conjunção de meios e de unidade de comando. Está contente com o nível de conjunção de forças das Forças Armadas neste momento? Olha, o que lhe posso dizer é que os trabalhos foram feitos, foi aprovada a Lei de Bases de Organização das Forças Armadas e estão em curso as leis orgânicas do ENCPA e do Ramos. Elas foram feitas e elaboradas de forma harmoniosa e em conjunto entre todos os chefes militares e com o Ministério da Defesa. Uma coisa é certa, o Ramos continuam a ser os produtores da força e o SENCFA é a entidade que emprega, do ponto de vista operacional, esses meios. E há várias dezenas de anos que ouço falar na conjunção e na jointness, como os americanos dizem, e vejo-a muito nas declarações e às vezes não a vejo tanto nos factos. Tem também essa impressão ou não? Então, olha, eu convido a daqui a 2, 3 meses a visitar o Comando Conjunto para as Operações Militares que vai sair do ENCFA.
Muito bem, aceito esse convite. Muito obrigado. Muito obrigado, eu.